Sobre a lei da mordaça. Você já ouviu falar sobre a lei da mordaça? Tá difícil de entender? Acho que agora vai ficar melhor. Sou professora, faço parte do grupo Mães pela Escola Sem Partido e hoje eu vou falar para você sobre a lei da mordaça. A lei da mordaça foi o nome utilizado por grupos de esquerda para denominar o projeto Escola Sem Partido, criado pelo Procurador de Justiça, Dr. Miguel Najib. Você já ouviu falar de Lenin, né? É atribuída a ele a frase: acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. E é exatamente o que eles fazem, e é sobre isso que eu vou falar. Há décadas, o sistema educacional vem sendo utilizado para fins de propaganda ideológica, política e partidária. Esta prática viola o direito dos alunos à educação, afronta o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos e representa uma fraude à democracia, porque favorece determinados grupos políticos, limitando o debate. São eles que limitam o debate. O movimento Escola Sem Partido surgiu em 2004 como reação a essas práticas. Inicialmente, o principal objetivo do movimento era dar visibilidade ao problema da doutrinação nas escolas e universidades. Isso era necessário porque a maior parte dos abusos acontece entre quatro paredes, no segredo da sala de aula. E as vítimas, isto é, os estudantes, geralmente não percebem que são vítimas. Por isso, a maior parte das pessoas acaba não tomando conhecimento desses fatos. Presta atenção na história! Vocês querem o quê? Ser dominado? Chicote nas costas? É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Eu tô perguntando! Ninguém tá falando. Vai, fala aí, aniversário de novo! Falou, mas temos 2 pontos! De 2004 para cá, o Escola Sem Partido vem juntando provas do uso ideológico, político e partidário do sistema educacional. Provas que demonstram, para além de qualquer dúvida, o caráter sistêmico da doutrinação. A partir de 2014, o movimento Escola Sem Partido começou a divulgar e promover em todo o país um projeto de lei que torna obrigatória a fixação nas salas de aula de ensino fundamental e médio de um cartaz com 6 deveres do professor. Trata-se do programa Escola Sem Partido, cuja finalidade é informar os alunos sobre o direito que eles têm de não serem doutrinados pelos seus professores. Informar aos professores sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Dê uma olhada nessa reportagem publicada em 2016 no portal G1. O movimento Escola Sem Partido diz que representa pais e estudantes ao que chamam de doutrinação ideológica. Diz representar? Ao que chamam doutrinação ideológica? A escolha semântica aqui deixa clara a posição contrária das jornalistas, querendo diminuir a importância do projeto. Mais abaixo na reportagem, elas colocam a dúvida sobre a nossa existência. Há no movimento Escola Sem Partido um grupo que diz representar pais e professores. Um grupo que diz não. Nós representamos pais e professores sim, que não aguentam mais a lama em que os nossos alunos e filhos estão chafurdados. Nós existimos e hoje contamos com 30 mil mães e pais apoiando, muitos deles professores também, e mais de 2 milhões de visualizações nas nossas redes sociais. Mas para você que não é da área de educação, mas preza pela educação dos seus filhos e se preocupa com a educação como um todo, eu vou voltar um pouquinho no tempo para esclarecer de onde isso vem. Para Paulo Freire, que foi elevado ao posto de patrono da educação brasileira por Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, aquele que diz cabeçário. E vai requerer que o seu cartão de resposta seja corrigido de acordo com o cabeçalho e não de acordo com a ordem numérica das questões.
de acordo com o cabeçalho, de acordo com o cabeçalho, de acordo com o cabeçalho. Enfim, para Freire, a educação é um ato político. Mas essa ideia foi aperfeiçoada nos fins da década de 80 para uma ação que colocava a educação como um ato político partidário. Você reconhece alguns nomes no nosso cenário atual dessa publicação? A tática gramsciana de ocupação de espaços foi muito bem implantada em universidades, escolas e sindicatos. Você lembra dessa época, não? Enquanto você vivia a sua vida, eles tramavam contra o país. O plano: acabar com a educação. Hepatite é uma doença que se degenera em qual órgão? No sangue. Órgão. Qual é a capital do Espírito Santo? Distrito Federal? Não, Santa Catarina. Como se chama o livro que traz os vocábulos de uma língua em ordem alfabética? Cartilha? Dicionário? E você tem dúvida que o plano deu certo? O que nós, do Escola Sem Partido, defendemos então? Defendemos o pluralismo como confronto de ideias pela busca da verdade. E não há pluralismo de linhas ideológicas dentro da educação. A educação não é um ato político. A esquerda fala em pluralismo, mas é preciso tomar muito cuidado. O que deve existir é o compromisso da educação pela busca da verdade e não o pluralismo de linhas ideológicas dentro de uma escola. A educação moderna cria alunos operários, ou de uma ideologia ou de uma profissão. Mas para que esse processo dê certo, é preciso que seja roubada a identidade do aluno. A ideologia de gênero não se faz presente porque quer transformar todos em gays. Não quer acabar com o preconceito. Ela quer acabar com a identidade do ser humano, para que ele fique um ser fluido e possa se encaixar em qualquer estratégia totalitária. O que hoje nós vivemos nas escolas não é mais a doutrinação, é o resultado disso. E afinal, o que é doutrinação? Doutrinação é esconder de forma proposital uma parte do todo para trabalhar apenas a parte que lhe interessa. Pior ainda é não conseguir mais enxergar o todo e achar que a sua parte é a parte verdadeira. Nós combatemos a doutrinação e não mais doutrinadores, porque essas pessoas não possuem mais uma visão de mundo. Enxergam apenas o seu lado e acham que estão corretas. O que estamos combatendo é um processo que se chama deseducação, que resulta no esvaziamento do homem por meio da sexualidade precoce e por meio da degradação moral chancelada pelo Estado. Ninguém quer perder seu filho para uma ideologia. A nossa missão como pais está mais ao nosso alcance do que vocês possam imaginar. A escola deve estar dentro das nossas casas. Senão, perderemos nossos filhos. Por isso que o projeto Escola Sem Partido é mais importante do que qualquer campanha política. Não vote em candidato que não apoie o Escola Sem Partido. O projeto não cria uma obrigação nova e nem um direito novo. Ele apenas prevê a colocação de um cartaz com 6 deveres do professor. Esses deveres do professor já existem. Eles fazem parte da Constituição Federal. E o que o Escola Sem Partido faz é colocá-lo em uma linguagem acessível aos jovens. Dever número 1. Não se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Dever número 2. Não favorecer nem prejudicar ou constranger os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou a falta delas. Dever número 3. Não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitar os alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas.
4. Ao tratar das questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentar aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões, perspectivas concorrentes a respeito. 5º dever, respeitar o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. 6º, fazer valer todos os direitos citados. Obrigada por ter assistido até o fim. A minha fala foi baseada em 2 palestras maravilhosas que assisti durante o 2º Simpósio Conservador, realizado em julho, na cidade de Ribeirão Preto. Você poderá assistir acessando os links na descrição do vídeo. A primeira foi do Procurador da República Miguel Najib e a segunda do jornalista Luiz Vilar. Também você encontrará todos os nossos contatos espalhados pelo Brasil. Acesse o Escola Sem Partido para conferir a lista dos candidatos que assinaram o compromisso conosco. Não se cale, denuncie. E nós, as mães pela Escola Sem Partido, lutamos pela liberdade dentro em sala de aula. Alguns dirão que fazemos um trabalho de formiguinha. Eu digo que nosso trabalho é de leoa.